Fala galera, beleza? Futuros médicos, futuras médicas, né? Tô quase que sonhando com esse negócio todo dia, né, gente? De tanto falar futuro médico, futura médica, semana do futuro médico, cara do céu, isso aqui é 24 hours aí, né? O dia inteiro, né? Pensando nisso, respirando isso. E, cara, é muito louco, né? É muito louco porque, nossa, o dia de hoje, assim, foi extremamente puxado, corrido, né? Mas ao mesmo tempo bom, né? Não digo assim que foi no sentido de puxado cansativo, tanto que eu acho que eu tô com uma boa energia ainda até agora, mesmo tendo dormindo aí 3 horas dessa noite pra hoje. E eu já conto pra você como é que foi aí hoje. Só deixa eu ver aqui a galera que tá chegando. A Gia aqui de volta, seja bem-vinda, Gia Adriano, o Edu, né, também aí de longa data, né, tá acompanhando as lives. Quem mais? O Jaque, o Hiper, a Aline falando pontualidade é outro nível. Opa, com certeza aí, minha querida, né? Aqui é a Ilha Britânica, né? Esse é o horário inglês, não é nem um minuto a mais nem um minuto a menos. Mas é lógico que, na verdade, eu nem levo isso tão à risca, não. É que aqui realmente, né, se a gente combinou às 19 horas todo dia, é porque realmente, né, é quase que um compromisso de ambos os lados, né, pra você também. Não adianta só eu ter aqui. A galera aí tá chegando, a Alana também, Carolina, Neto, bem, que eu não falei aí boa noite, seja mega super bem-vindo pra nossa live aqui de hoje, galera. E como eu tava falando pra você, né, gente, meu dia foi muito corrido, porque hoje eu tinha trabalho, eu tinha prova pra fazer, inclusive a gente vai falar mais sobre isso durante essa live, que eu tive vários insights aí e ideias que eu vou compartilhar com você também ontem, enquanto eu tava estudando, né? A gente estuda ainda quando tá na faculdade, mesmo estando no internato já, algumas vezes a gente tem provas teóricas, e ontem, né, hoje no caso, foi esse o que aconteceu. E o dia de hoje, né, para você ter uma ideia, a gente começou atendendo hoje lá no Centro de Saúde de Barão Geraldo, que talvez você conheça aqui em Campinas. Barão Geraldo é o bairro onde está a Unicamp, e a gente atendeu lá a manhã inteira, né, na parte de dermato, que é o estágio que eu tô passando agora. Vou terminar amanhã o estágio, amanhã é o último dia aí, né, finalmente a gente tá concluindo para ir para o próximo estágio, que no caso vai ser infectologia. Essa é uma área que realmente eu gosto bastante, cara. Eu gosto bastante porque usa muito raciocínio clínico. Às vezes você pega uma pessoa que está cheia de coisa, cheia de problema, queixa, parece que é um monte de coisa dissociada, sabe, que não conecta, que nem o House. O House é infectologista, né? Se for ver a formação dele lá, que conta no seriado, é infectologista. E aí você tem que descobrir, cara, o que está acontecendo com esse paciente, né? Qual que é o diagnóstico que nós vamos fazer com ele. E às vezes a pessoa fica, sei lá, 2 semanas internada na enfermaria até você descobrir. Mas enfim, esse é o próximo capítulo aí da novela, né? Vai ser semana que vem. Mas como eu estava falando para você, hoje a gente teve centro de saúde, né? A gente atende ali vários pacientes durante a manhã, né? Geralmente com queixas de lesões na pele que a pessoa traz, algumas coisas mais simples de resolver, né? Que a pessoa vai passar um creme, vai passar um corticoide e tal, e aquilo já vai se auto-resolver. Tem outras que são um pouco mais complexas, né? Por exemplo, hoje a gente pegou um caso de hanseníase, né? Alguém aqui sabe o que é hanseníase, gente, né? Só vou dar uma breve explicação aí, que talvez você conheça, mas a hanseníase é a famosa lepra, né? É quando você tem a infecção aí por uma bactéria, né? Que é o mico, se eu não me engano, é Mycobacterium lepri, né? Lepri, não sei como que se pronuncia no latim, mas é mais ou menos esse o nome aí do patógeno. E aí você acaba tendo algumas lesões que geralmente ele tem acometimento de pele, né? De tecido... De tecido epitelial, da derma ele também, e você vai ter acometimento de nervo, né? Ele gosta muito de nervo, ou esse parasita aí, esse patógeno aí, que é o da lepra, da hanseníase. E aí a pessoa vai tendo várias lesões ao longo do corpo, né? Pode ser formas mais graves, mais brandas, né? No caso dessa paciente não era tão grave assim, mas foi bem legal porque é muito rica a história, você faz exame clínico completo, né? Faz o corpo inteiro dela, então é uma coisa que dá pra você aprender bastante. E isso foi mais ou menos o resumo da manhã. Aí logo em seguida, a gente mal saindo de lá, acho que, cara, a gente saiu de lá na meio-dia e
Meio-dia e meio, meio-dia e meio, aí 1h30 a gente tinha centro cirúrgico, né, da Dermato também, centro cirúrgico a gente chama ambulatorial, né, que não precisa de anestesia geral, a gente faz anestesia local e consegue fazer cirurgias que são um pouco mais simples, mas também não tão simples, porque você faz ressecção de carcinoma, ressecção de melanoma, né, de carcinoma epidermoide, baso celular, enfim, né, tem umas coisas bem legais ali para você fazer. E aí foi o centro cirúrgico, né, que eu particularmente eu acompanhei aí duas cirurgias. Uma foi a ressecção completa de um carcinoma basocelular, né, que é um câncer de pele. No caso, é um câncer que tem baixíssimo índice de metástase, né? Muito difícil acontecer isso, mas tem que ser tirado, né? Porque ele vai evoluindo, ele vai crescendo, o negócio vai ficando feio também. No caso do paciente era aqui na testa, né? Na região aqui fronto-orbital, aqui né? Na verdade supraorbital, mas aqui, né? Aqui nessa região. E aí era uma lesão grandinha, assim, tinha uns 2-3 centímetros, a gente fez ressecção completa com a margem de segurança que a gente coloca. E aí, gente, é muito massa quando você está no internato, porque antes você só era um observador, né? Você via a cirurgia acontecer, quando muito você instrumentava, né? Você era instrumentador, você passava as coisas para o cirurgião. Mas agora no internato não. Agora no internato é como se você já, né, fosse médico mesmo, né? É importante você também já ter, eu vejo, nessa atitude de médico. Ah, mas eu não tenho todo o conhecimento ainda, eu não tenho CRM. Beleza, mas cara, naquele momento, naquele lugar, você tá numa situação que você é o médico. Você é o médico daquele paciente e ele te enxerga assim também, né? Então acho que a gente tem que ter essa atitude, é uma postura que você tem. E é lógico, quando você não souber, quando você não tiver certeza, você pede ajuda, você fala, professor, não sei, tô com dúvida, coisa que, né, eu não tenho problema nenhum em falar isso, o que eu falo você pode, o que bom que você tá na faculdade, porque essa é a época que você pode errar. Depois, quando você tiver com o teu CRM fora, atendendo aí, né, na tua clínica, no particular, enfim, aí já é outra história, né? Mas dentro da universidade tá lá, o professor tá o tempo inteiro com você, ele fica junto ali, fica toda hora vendo o que tá acontecendo e tal. Então, realmente é muito massa, gente, porque aí você pode realmente, você participa da cirurgia, né? Você pega o bisturi, você faz anestesia, você faz eletrocoagulação, né? Que você vai dando choque para cauterizar ali, né? Vai colocando eletricidade para conseguir fechar a lesão depois que você termina a cirurgia, para estancar o sangramento. E você dá ponto também, dá bastante ponto, faz retalho. Hoje a gente fez um retalho, né, que no caso se tirou um pedação lá de um vaso celular, ficou um buraco gigante aqui na testa do paciente. Então a gente teve que... O retalho é quando você corta mais um pedaço do lado ali da lesão, né, você faz ali um corte, uma incisão aqui, uma incisão ali na outra borda inferior, e aí você consegue puxar, sabe, aquele pedaço, né? Por isso chama um retalho. Você pega um quadradinho ali, você pega e puxa e conecta com aquele outro lado que é o lado contrário da lesão. E aí você costura, né? Aí você faz a sutura e fica bem legal, né? Fica bem jóia, tá? Sem precisar fazer enxerto. Se for lesões maiores, aí geralmente você precisa de enxerto, né? Você tira um pedaço muito grande, às vezes um melanoma muito grande, né? Uma coisa mais complexa, ou com várias áreas e tal que se confluem. Você às vezes precisa fazer enxerto, pegar o pedaço de um lugar para colocar ali. Mas foi isso, né? O outro caso que a gente teve foi uma... como que chama o nome agora? Esqueci o nome, mas é rinofagia, não é rinomafia, não, cara, esqueci o nome agora, olha que louco, mas é uma doença assim que você, com a idade, né, isso acontece geralmente em homem, vai crescendo o nariz. É uma doença que é causada por uma vasculite, né, uma doença que tem uma causa inflamatória ali dos vasos que vão na derme, né, que vai tendo uma reação inflamatória, vai depositando composto ali, do teu sistema imune, e aí vai crescendo o nariz da pessoa, vai ficar um negócio gigante assim, e vai aumentando, né, o tamanho dele, o tamanho da pele que tem ali. E aí essa cirurgia, né, é você fazer justamente a correção, né, você pegar e cortar esse excesso de pele que tem ali. E, cara, isso daí, nossa, é uma cirurgia que dá muito trabalho, porque você tem que anestesiar o nariz inteiro e o paciente continua sentindo dor. Em alguns pontos você vai lá, coloca anestesia de volta, coloca mais anestesia, e aí você vai fazendo ressecção aqui, pedaço por pedaço, com um bisturi ali super afiado.
né, que, cara, e sangra muito. Nossa, sangra demais, assim, você enxuga a quantidade de gás que a gente descartou no final, é muita coisa. Tipo, fica o tempo inteiro, né, sangrando, mesmo depois cauterizando ali, continua sangrando, você tem que ficar enxugando, né, e fazer tudo isso daí. Então você tem que ter bastante foco ali e persistência, né, porque leva algum tempo mesmo para você fazer essa cirurgia. E aí foi isso, né? Depois a gente teve, né, a apresentação de um trabalho, como eu falei para você que a gente tinha também, que foi mais 1 hora e meia ali, aqui agora no final da tarde. E a prova, né, como não dá mais tempo hoje, né, a gente saiu ali praticamente 6h20, 6h30 do hospital, a prova fica para amanhã. senão a gente ia ficar até 8 horas da noite lá. Inclusive eu não ia conseguir estar aqui com você hoje, né? Olha que louco. Mas ainda bem que a prova foi transferida para amanhã. E é justamente esse o gancho que eu trago, galera, para nossa live de hoje, porque essa prova, né, que eu tinha hoje, que eu estava estudando já fazia uns 2, 3 dias, eu comecei a pensar sobre ela. Por quê? Olha só o que estava acontecendo, né? Eu estava com essa prova, a gente já sabia a data, mas eu percebi que eu estava procrastinando muito para estudar para essa prova. Eu estava enrolando e tal, e cara, no internato você tem muita coisa para fazer. E é difícil durante a semana você realmente ter um horário para estudar e às vezes até ter energia para estudar, né? Porque você já passou o dia inteiro vendo coisa, às vezes tem algumas aulas na faculdade, mas são poucas aulas teóricas, mas aí você chega em casa e tal, cara, você quer fazer outras coisas, não é? Você quer fazer outras coisas. E aí eu tava nesse dilema, vou lá, estudo, eu percebi que não tava rendendo, sabe? Eu percebia que eu começava a estudar, porque hoje eu estudo praticamente só pelo computador. Você não tem condição de você querer pegar um livro desse, um tijolo aqui, tipo Cécio, né, que é de medicina clínica, ou o próprio Harrison, que está aqui embaixo também, que é outro tijolo, ou o próprio tratado lá de dermatologia, para querer estudar para uma prova. Não dá tempo, cara, é humanamente impossível, né? Lógico que isso daí seria o cenário ideal, mas é impossível. Então o que eu vejo assim? Eu vejo que a teoria tem que ser o embasamento que vai dar a estrutura para você se tornar um bom clínico depois, né? Porque você não vai ser especialista, digamos, naquela especialidade. Então você tem que ter um conhecimento de base que tem que estar conectado com a prática, que é isso que a gente faz no internato o tempo inteiro, é muito mais prática do que teoria. E quando vem a teoria, sempre linkado com a prática, não vem uma teoria solta. Então é isso, assim que eu vejo, né, a forma de você estudar. Mas eu tava enrolando, essa é a verdade, tava enrolando. Eu começava a estudar aqui, né, sei lá, ficava 10 minutos ali com o PDF, lendo as coisas, vendo slide e tal, e fazia outra coisa. Ia lá pro e-mail, ia ler alguma coisa, cara, já distraía. Ia levantar, tomar uma água, sabe, sei lá, ia botar a roupa para lavar na máquina e não tava rendendo. E daí eu comecei a pensar, falei, cara, o que será que tá acontecendo nessa prova? E aí olha que louco, né? Porque você vê que no final a gente tem sempre os mesmos medos, gente, o ser humano, os mesmos receios, inseguranças. E por mais que eu já esteja, né, relativamente talvez aí calejado na faculdade de medicina, né, que eu já tô quase terminando agora, eu percebi que eu tava, sabe com o quê? Eu tava com medo. Eu tava com medo de pegar exame nessa matéria. Sabe por quê? Porque eu fui mal na primeira prova. Eu fui mal, né? Eu fui mal porque realmente eu não me preparei da melhor forma possível. Cara, eu achei que ia ser parecida com a prova do 4º ano de dermato. Eu fui lá, peguei só os slides do 4º ano para estudar. Não deu como, porque no 4º ano não tem conduta pra você dar, não tem nem, mal você tem hipótese diagnóstica, você não vê, e conduta você dificilmente vê no 4º ano. E no 5º ano, esse é o foco, no 6º ano também no internato, é você saber hipótese diagnóstica, como é que você faz o diagnóstico dessa doença, né? E também analisa outros diagnósticos diferenciais e como é que você faz a conduta desse paciente. O que nós vamos fazer, né? Você tem que, entendeu? Tem que ter uma ação que você precisa tomar no final. Então essa é a grande diferença do internato para os outros anos de medicina. Você tem que pensar cada vez mais tem que começar a pensar por conta, né? Em como que você vai diagnosticar e o que você vai fazer com aquele paciente. E aí foi que, né, a nota, né, foi, digamos, correspondente ao quanto eu estudei. Não vou dizer que a prova estava mega difícil e tal, não, realmente, pro quanto eu estudei, talvez eu tirei aquela nota que eu mereci, mas eu fiquei com essa apreensão, falei, meu Deus do céu, né, eu vou pegar exame, não sei o quê, porque a média é 7, né,
E eu lembro, eu só peguei uma vez exame na faculdade de medicina, que foi quando eu estava no segundo ano, se eu não me engano, ou foi o primeiro ano? Acho que foi o primeiro ano, que foi fisiopatologia, foi anatomia de sistema respiratório. Foi anatomia de sistema respiratório. Esse foi o único exame que eu peguei na faculdade de medicina. Não, teve um outro que eu peguei no quarto ano também. Mas o que mais me marcou foi esse que eu peguei no primeiro ano, nesse modo anatomia lá. Porque, cara, isso daí eu realmente achei que eu fosse reprovar e que você repete de ano daí, né? Você cai em uma matéria, se você reprovar em uma única matéria, você vai ter que esperar o ano inteiro para poder fazer aquela matéria. E você não vai mais formar com a tua turma, você vai formar com a turma seguinte. Então todo mundo no primeiro ano morre de medo disso, tá? Eu inclusive estava nesse balaio. Então, cara, ali o transtorno mental, psicológico e imaginando, você fica projetando que aquilo ruim vai acontecer. E não que eu tava tão nesse estado exagerado para essa prova de dermato, mas ontem eu comecei a me questionar, cara, por que eu tô procrastinando? Por que eu tô enrolando? Tem coisas mais interessantes para você fazer. É lógico, sempre vai ter coisas mais interessantes para você fazer, mas a prova é amanhã, a prova é depois da manhã. Então eu tenho que focar, né? Eu tenho que focar. Daí eu comecei a me investigar. E daí que eu falei, meu Deus, eu tô mais preocupado se eu vou conseguir passar ou não, né, pegar exame ou não, do que realmente aprender essa matéria. Galera, e aí, né, eu faço essa pausa aqui agora para justamente, né, destacar esse ponto. Quando o teu foco tiver no que está em jogo, né? O que está em jogo? O teu resultado. Vou passar ou não vou passar? Vou passar na prova ou não vou? Vou passar no vestibular ou não vou? Ao invés de, teu foco tá nisso, né? Ao invés de focar no jogo, né? Que é o quê? O que é o jogo, gente? O jogo é você aprender o conteúdo. Esse é o jogo, né? Por que você está fazendo faculdade de medicina? Porque você está absorvendo um monte de conhecimento, um monte de experiências, cara, para você se tornar um médico bacana lá na frente, né? Um médico bom e tal, que realmente vai conseguir ajudar as pessoas, né? Se você quiser ser mais ambicioso ainda, um médico foda lá na frente, né? Mas na base disso, o que tá? A base disso tá em você realmente aprender esse conteúdo para a vida, né? Aprender para você aplicar, para ajudar os outros e não meramente para você passar na prova, tá? Esse é o jogo de verdade. Só que teu foco tá o quê? O teu foco é, vou passar ou não vou passar? Quando na verdade, o que teria que ser o pensamento aí? Cara, se eu fazendo o meu melhor que eu fizer aqui hoje, né? Cara, eu vou dar meu melhor, vou realmente aprender e tudo isso daí. E se no final você mesmo assim não conseguir passar e você pegar exame, o que isso daí quer dizer, gente? Quer dizer que você não aprendeu o suficiente. Não aprendeu, né? Você pode falar, putz, mas a prova cobrou um monte de coisa específica, não sei o quê. Cara, não importa. O que está mostrando para você você não está com o conhecimento pronto, maduro o suficiente para conseguir uma aprovação. Essas são as regras do jogo. É assim que funciona na faculdade, pelo menos. E aí, o que você pode ver? Você pode enxergar isso de uma forma muito ruim e falar, meu Deus, eu tenho que fazer exame, que chato, né? Vou estar de férias, não sei o que, eu quero curtir, quero fazer outra coisa e tal. Quando, na verdade, mesmo se der tudo errado, olha só, presta atenção, mesmo se der tudo errado, você fala, cara, mesmo você pegar o exame e falar, nossa, que legal, porque a vida está me dando uma segunda oportunidade para eu aprender esse conteúdo. Para eu estudar ainda melhor, para eu lapidar ainda mais e eu ficar ainda melhor nessa matéria, né? E aí, gente, né, eu sou grato, na verdade, a esses... Eu peguei 2 exames, né? Foi no primeiro ano, se eu não me engano, e no quarto ano na faculdade de medicina. E aí, quando eu peguei para estudar o respiratório lá atrás de verdade, aí eu realmente aprendi. Aí eu tirei 9,5 na prova, né? Antes eu tinha tirado 4,6 e eu tava chorando pra professora, né? Como todo mundo faz, principalmente início da faculdade ali, né? Lógico que não chorando literalmente, mas, cara, o que você pode fazer por mim e tal, essa questão, não sei o quê. E ela falou, Lucas, não tem como. Não tem como. Ela falou, eu poderia te dar 0,4. Muitos professores fazem isso. Mas, claramente, né? Você tem algo aqui que você não conseguiu aprender ainda, essa matéria. E se eu não barrar você agora, se você não fizer esse exame agora dessa matéria, pode ser que você leve essa pendência para a vida inteira. Com as outras matérias que
que você vai enfrentar lá na frente. E galera, essa mulher foi um anjo na minha vida, né? Eu lembro até hoje dela, não lembro exatamente o nome dela, mas eu lembro que a gente ficou falando sobre piano uns 10 minutos da reunião, porque ela fez uma reuniãozinha com cada aluno individualmente, pra você ver a atenção que a mulher dá. E ela ficou falando sobre piano porque a filha dela era pianista também, assim como eu era. Então a gente ficou falando mais sobre músicas do que sobre a prova. Falando sobre Chopin, falando sobre Beethoven, falando sobre Brahms, cara, falando um monte de coisa de música, um monte, cara. Porque ela é ficcionada também e a filha dela tocava. Mas no final ela me ajudou também com a prova. E aí que eu descobri que eu estava estudando totalmente errado a anatomia. Eu estava usando o material errado, da forma errada, cara, estava totalmente contraprodutivo. E aí quando eu saquei isso, que foi quando eu fui fazer o exame, o que aconteceu com a minha nota? Bum, né? O negócio, cara, decolou. Eu fui de 4,6 em anatomia de respiratório, sistema respiratório para 9,5, né? Para 9,5, 9,6 foi. Não foi 9,5, foi 9,6 também. O 6 se repetiu, aí da 4,6 foi para 9,6. E eu acredito que até foi a maior nota entre os alunos que fizeram exames. Bastante alunos pegaram exame nessa matéria. Mas eu agradeço ela eternamente, não pela nota que eu tirei, mas pela ter dado a oportunidade de eu aprender a estudar anatomia, galera. Porque a partir dali o jogo virou. Quando eu fui estudar neuroanatomia, depois no segundo ano da faculdade, foi no segundo ano, gente? Eu acho que parece que eu tô confundindo as datas, mas primeiro e segundo ano, beleza? Ciclo básico. Mas neuroanatomia veio depois. Eu estudei neuroanatomia totalmente diferente. Cara, eu tirava 9 nas provas de neuroanatomia, 9,5. 9,5, cara, tava em outro patamar. Tá certo que eu gosto bem mais de neuro, né? Era algo que eu sempre gostei durante a minha vida, mas eu aprendi a estudar anatomia e isso eu nunca mais perdi. Mas o que eu tava falando pra você, gente, né, em relação à prova de ontem, que mesmo com todo esse treinamento, né, olha como que é a vida. Eu caí ainda num padrão antigo, né? Num padrão antigo do quê? De voltar nas minhas inseguranças, voltar em medo, né? Não sei se é porque no internato você foca muito mais na parte prática do que em prova, e aí quando tem prova fica até um negócio estranho, sabe? Porque antes você estava só acostumado a fazer prova, até o quarto ano da faculdade só prova. Terceiro ano, cara, só prova teórica. Tem uma prova cada um mês, assim, cada 2 semanas. Prova teórica, teórica, teórica. Aí você vai pegando a mão. Só que no quinto ano é muito mais prática do que prova teórica. Então eu acho que até foi devido a isso, sabe? Eu perdi minha noção e quando eu vi uma prova, eu falo, meu Deus, né? Eu tenho que estudar. Mas vamos lá, o que eu acabei fazendo? Primeiro eu entendi isso que estava acontecendo em mim e falei, cara, não é esse o jogo, entendeu? Eu tô aqui para aprender, eu tô aqui para me tornar um bom médico. Então o que eu mudei? Eu mudei aqui a minha mentalidade naquele momento, a minha forma de enxergar a mesma situação. Eu falei assim para mim, olha só, independentemente da nota que eu tirar, se eu for pegar exame ou não, eu vou dar o meu melhor hoje, né, que foi no caso ontem, até o último minuto que eu aguentar, cara, eu vou tomar energético, vou fazer assim, assado, né, lógico que quando você faz uma prova de véspera, você tem esses recursos, né, pro vestibular é um pouco diferente, que é mais longo prazo, mas aí fluiu, aí meu grau de atenção foi lá em cima, comecei a focar naquilo, e aí eu comecei, né, outra coisa também que eu tava enrolando, que me ajudou muito, foi determinar um horário para eu começar, porque eu tava enrolando. Eu falei, vou começar, por exemplo, terminei a live aqui 7h30, vou começar às 8, não comecei às 8, vou começar às 8h30, vou começar às 8h40, não comecei. Cara, eu falei assim, vou começar, era 9h30, eu determinei o horário, vai ser 9h30, né? Não importa o que aconteceu, 9h30 eu vou sentar aqui e eu vou estudar para essa prova. E aí foi, gente, que aí você fecha tudo, né? Porque o foco não é só você definir o que você vai fazer, mas você é definir também que você não vai fazer o resto. Então, né, coloca celular em silencioso, fecha todas as abas, fala, cara, aqui vai ser o meu foco durante esse tempo que eu vou passar aqui estudando. E aí você pode associar a técnica do Pomodoro, né, que é uma ótima ferramenta de foco, né, principalmente quando você está cansado. Eu não uso sempre a técnica do Pomodoro, porque geralmente eu tô acostumado a estudar por, 1h30, 2 horas seguidas, né? Aí uma bagagem, né, de tantos anos de medicina, de ter feito outra faculdade também te dá essa habilidade de aprendizagem.
Só que ontem eu tava cansado. Ontem eu já tinha dormido mal nas 3 noites anteriores, dormido pouco. Então eu falei, né, eu vou fazer o Pomodoro. E aí deu certo. Aí eu fazia 25 minutos, né, focado ali e tal. Fazia 5 minutos de pausa, que ficava sem fazer nada, olhando pro teto e tal. Voltava mais 25 minutos. E aí foi. Só que aí, gente, lá pela meia-noite, meia-noite e meia começou a dar problema de volta. Sabe por quê? Porque eu tinha um trabalho para fazer. Eu tinha um trabalho que era a apresentação de um caso clínico. Um caso clínico que a gente está tendo no posto de saúde. A gente tem que montar esse caso em slides, né? Detalhar como que é o caso, a história do paciente, como é que foram as consultas, quais são as hipóteses diagnósticas que você acha que esse paciente tem e também falar sobre a doença dele, né? Explicar a fisiopatologia, como é que é o mecanismo da doença, tratamentos diagnósticos diferenciais e por aí vai. E eu tava enrolando para fazer esse trabalho, que a gente já sabia também, cara, semanas que tinha que fazer, a gente já tava com o caso clínico ali desde segunda-feira, eu sabia o caso que eu ia fazer, só que tava enrolando e tal, e aí também eu não tava entendendo o porquê que eu tava enrolando. E aí, ontem, né, meia-noite e meia, aí mais ou menos esse horário, eu descobri. E eu tava enrolando, gente, porque o problema tava grande demais para ser resolvido. Era muita coisa que eu precisava olhar. Eu precisava pegar, primeiro organizar as fotos do paciente, que eu tirei um monte de foto, né? Lógico que preservando a identidade do paciente, que você não pode mostrar. Mas tava, cara, um monte de foto. Primeiro, né? Quais fotos que eu vou usar? Tinha que fazer uma seleção ali. Aí depois eu precisava estudar sobre a doença do paciente, que eu não tinha estudado em detalhes ainda. Não sei lido coisa rápida assim. Aí eu precisava começar a fazer os slides, né? Abrir uma apresentação no PowerPoint, escolher qual que era o estilo. Aí eu precisava depois detalhar cada um dos slides. O que eu vou colocar? Quais fotos, né, eu vou escolher para colocar aqui? Aí depois eu tinha que juntar a apresentação do meu amigo, porque a apresentação era em dupla e ele tinha feito a outra metade. Aí eu tinha que pegar a informação dele, colocar nos slides, ajustar lá. Era muita coisa para fazer. E ainda depois ensaiar a apresentação, né, para você, porque você tem que apresentar na frente de todo mundo. Então, o que acontece nessas horas, gente, né? Esse é um dos outros grandes fatores que faz as pessoas procrastinarem. O primeiro, como a gente tava falando, é que ela tá com medo, cara. Ela tá com medo do desconhecido, ela tá com medo se ela vai conseguir ter sucesso ou não, principalmente se é uma matéria difícil, como matemática, por exemplo. Você tem muito medo daquilo porque você não sabe se vai dar conta, você teve muitos fracassos em relação àquela matéria no teu passado. Então é muita coisa rolando no teu emocional, né? E isso é um dos fatores que paralisa as pessoas, né? No caso, eu tava com medo de pegar exame nessa prova aí de dermato. E isso acontece direto, e isso paralisa, você entendeu? E aí você fala, porque tem coisa mais interessante para fazer, eu não consigo me focar, né? Não consigo ficar focado, disciplinar e tal. Claro, porque tem uma causa por trás, tem algo te segurando. E o medo é um dos grandes fatores que faz isso te travar, isso daí te paralisar. E a outra coisa que pode levar você a procrastinar, por exemplo, é quando o problema é grande demais para ser resolvido. Ou pelo menos a forma como você está enxergando o problema. Você vê aquilo como muito complexo, muitas variáveis, muitas coisas que você tem que organizar e que você tem que fazer. E, gente, o que a gente faz quando a gente tem um problema muito grande? Você tem que pegar e fatiar isso em etapas menores, né? Como é que você come um bolo grande, né? Um elefante consegue ingerir inteiro, né? Tem até essa brincadeira. Cortando isso daí em pedaços menores. Por quê? Porque aí se torna digerível, digestível. Você olha para aquilo, não é mais aquele trombolho ali, fala, meu Deus, eu tenho tudo isso daqui para estudar, eu tenho tudo isso daqui para fazer. Não, eu tenho esse pedaço, eu tenho esse pedaço, esse pedaço, esse pedaço e esse pedaço. Opa! Já sabemos, né, a quantidade de coisas que a gente tem para fazer. Segunda pergunta, qual que vai ser a prioridade? O que eu preciso, o que eu vou fazer primeiro? O que é mais importante eu fazer primeiro? No caso da minha apresentação ontem, dos meus slides, cara, eu falei, primeira coisa, eu vou filtrar as fotos. Eu tirei mais de 50 fotos, vou pegar e vou ter um monte de foto repetida que eu não vou usar. Comecei a deletar, né, e selecionar as que eu ia usar.
Depois o que eu fui fazer? Depois, deixa eu dar mais uma lida sobre a doença, de forma geral. Não vou entrar no detalhe, porque depois, quando eu começar a fazer os slides, eu entro no detalhe. Fui lá e fiz isso. Você entendeu? Gente, e quando você começa a fazer, porque às vezes o mais difícil é você fazer algo, você começar a fazer algo. Porque depois que você começa a fazer algo, você ganha atração. Né? Alguém se identifica com isso que eu tô falando aqui? Que eu tô falando pra você, né? Você tá enrolando pra fazer algo, porque você imagina um monte de coisa, mas logo que você começa a fazer, você começa a gostar. O tempo começa a passar. Alguém se identifica com isso que eu tô falando? Coloca eu aqui no chat aí, se isso acontece com você também. E isso foi o que aconteceu ontem comigo, gente. Isso é o que acontece quando você está estudando, né? É só você dar o primeiro passo. Porque uma vez que você entra na atividade, você para de pensar ou achar se você vai conseguir dar conta daquilo ou não, ou se aquilo é grande ou pequeno. Não, você vai lá e simplesmente faz. Você vai lá e executa e vai lidando com as dificuldades à medida que você vai progredindo no que você estiver estudando. Você entende? Então, por isso que às vezes eu falo que você colocar uma hora, cara, isso é muito poderoso, tá? É um negócio ridicularmente simples, mas extremamente poderoso. Sete uma hora que você vai começar a estudar todos os dias. Lucas Schultz, que horas que você começava a estudar? Eu tinha um negócio metódico, mas metódico ao extremo. Naquela época, então, eu era hiper metódico, né? Na época do vestibular. Era sempre às 14 horas, gente, quando eu chegava em casa para estudar depois do cursinho. Cara, podia fazer chuva, sol, nossa, cara, caindo granito, 14 horas eu tava lá na minha mesa, toda pronta, que eu já deixava a mesa pronta, né? Por isso que é importante você filtrar também, lembra? Você dividir o tamanho do problema, não jogar um monte de material e falar, nossa, eu tenho que estudar tudo isso daqui durante a tarde. Não, né? Vou colocar, ó, tem uma apostila, eu tive uma aula de matemática hoje, eu tive uma aula de português, eu tive uma aula de geografia, de história e de física. Cara, só vai ter esses 5 materiais na minha mesa, só isso. Mais nada. Ah, Lucas, mas vai que eu precise de... Não, naquele momento é só isso, né? Mira laser ali, é só esse material, mais nada. Esse é o cardápio para hoje. Show de bola. E agora, segunda pergunta, o que é mais importante? Eu gosto de começar pelo que é mais difícil. Por quê? Porque eu tenho mais energia ainda. Ou se aquilo for muito difícil para você, começa com algo que é mais, você tem mais facilidade, que você flui melhor, para você ganhar o quê? Para você ganhar tração, para você ganhar torque nos teus estudos, movimento. Aquilo que a gente estava falando de você começar a fazer. Você ganha movimentação. Ah, adoro estudar biologia. Beleza, vai lá, estuda uma hora de biologia. E aí, logo em seguida, você já pega o teu calcanhar de Aquiles. Porque você vai estar num ótimo estado emocional, né? Você vai estar cheio de energia, de autoconfiança. Então você fala, agora vamos matar o tubarão, né? Agora vamos matar o peixe grande aí. Enquanto você está bem, não vai deixar a matéria mais difícil para o final do dia, né? Imagina, que nem eu vou deixar... Ontem eu fui dormir 4 horas da manhã. Vou deixar para fazer a apresentação esse horário, 3 horas da manhã. Gente, não daria mais, né? Porque eu fiz a apresentação e depois eu voltei a estudar ainda. Mas eu não deixei minha apresentação pro final porque não ia ter como, não ia ter mais energia. Na apresentação eu tive que pensar em um monte de coisa, tive que organizar um monte de coisa. Estudar era só ler, era ler 200 e poucas páginas que tinha para ler, de toda a matéria de dermatologia, né, já resumida, mas era só ler, você entendeu? O outro eu tive que pensar sobre o que eu ia fazer. Era mais complexo fazer essa apresentação. Você entende? Então essa é uma forma de estratégia, gente, de você estruturar o teu dia a dia. E aí o negócio vai, você entendeu? Botou lá 14 horas, cara, organizado, o tamanho do problema, consigo conceber, consigo dar conta, vamos pra cima, entendeu? Agora é o momento de você falar, vamos fazer acontecer. Você entra em guerra, entendeu? Entra em guerra não, né? Em campo de batalha ainda, né? Porque a guerra é lá no final do ano, no vestibular. Você entendeu? Gente, então foi mais ou menos isso aí, o resumo da ópera. E o que eu quero assim deixar como, né, essa mensagem aí, digamos, sintetizada final sobre isso, é que no fundo não importa se você tem ou não tem medo, se você tá ou não tá inseguro, se, né,
Isso é humano, isso todo mundo tem insegurança dentro de si, todo mundo tem medo, todo mundo tem preocupação, todo mundo tem nervosismo, todo mundo tem ansiedade, até eu hoje, gente, né? Se eu vou pegar um desafio pro qual eu não tô preparado, por exemplo, hoje na cirurgia, você acha que eu tava total autoconfiante? Cara, eu nunca peguei no bisturi já tinha pegado, mas no bisturi elétrico, por exemplo, nunca tinha pegado no bisturi elétrico na vida. Você acha que eu não vou ficar com receio de, né, cara, será que eu tô fazendo certo? Será que, né, eu não tô, às vezes, mais prejudicando o paciente do que ajudando? Então você vai com cautela, né, você vai com preocupação, com sensatez, você presta muita atenção. Tanto que a gente tava até brincando com meu amigo, falando, nossa, Lucas, cara, passou 1 hora só. Eu falei, cara, eu não acredito. A primeira cirurgia, né? Que foi a ressecção do carcinoma lá do vaso celular. Ele falou, cara, só passou 1 hora. Eu falei, sim, parece que passou 4 horas. Ele falou, também achei isso. Pareceu que passou 4 horas. Por que pareceu 4 horas, gente? Porque tava total focado ali, tava em flow, tava totalmente focado. Até a lesão do paciente parecia que aumentou de tamanho, ficou um negócio gigante assim, gente, né? Você faz até o campo cirúrgico ali, você isola, ficou um negócio, porque teu olho tá só naquilo, né? E é um negócio que eu vejo assim, gente, que quando você aprende a fazer a cirurgia, de verdade, você domina aquela técnica e tal, eu acho, a impressão que eu tenho é que se torna algo extremamente gostoso de você fazer, quase que meditativo, porque ali não tem, naquele momento você não tem diálogo interno, você não fica conversando com você, não, você fica fazendo o que tem que ser feito, você fica manipulando, né? E você, ao longo da tua vida como cirurgião, eu vejo, você vai construindo processos automáticos dentro de você, que é toda a tua habilidade, a tua técnica, a tua capacidade de julgamento, de raciocínio, e aí vai ficando cada vez mais fluido, cada vez mais gostoso. Mas é lógico que quando você está começando, cara, não tem como ser muito... É prazeroso porque é novo, porque você nunca fez, tá? Mas você gasta muita energia, você gasta, é muita atenção que você tem que estar ali e você sai meio baqueado no final, você sai meio baqueado, assim, é lógico que depois se recupera e tal, e no final, né, obviamente a experiência é ótima, muito boa, mas o que eu quero dizer é que tudo que você tiver começando do zero, gente, que você não tem mão ainda, você não tem habilidade, você vai gastar muita energia no início. Você nunca estudou matemática na tua vida direito, né, criatura? Você nunca estudou, você nunca parou para aprender a lidar com um número de verdade. Você entendeu? Não é um problema novo na tua vida, né? Esse talvez é um problema que você traz lá desde da segunda série do ensino fundamental, quando você tinha, sei lá, 7, 8 anos de idade. Você entendeu? Você nunca setou uma intenção dentro de você para aprender matemática de verdade. Cara, eu falei, eu vou dominar esse problema na minha vida, vou resolver isso daqui, eu vou superar de uma vez por todas essa trava, né? Esse dilema que eu tenho com matemática, eu não aguento mais, né? Será que você tomou essa decisão na tua vida até hoje? E eu acredito que muito provavelmente não. Por isso que fica esse embate, você entendeu? Esse conflito de vai e não vai. Você senta, você começa, já cansa, fica procrastinando, fica enrolando. Depois você faz o exercício, você se sente mal, você começa a se sentir burro, você começa a se sentir burra, né? Vem uma insegurança, uma tristeza, rancor, mágoa. Cara, tudo isso daí faz parte do processo de aprendizagem, de qualquer coisa nova. A diferença o que é? A diferença é que tem algumas pessoas que persistem e vai, não, desafio, beleza, o de hoje eu venci, vamos pro próximo, vence mais um, vence mais um, vence mais um. Cara, até que ela chega num patamar que o quê? Que ela se torna proeficiente naquilo. O próprio Vitor Teles, alguém conhece aqui a história do Vitor Teles, galera? Aquele menino que passou com 14 anos em medicina, lá na Universidade Federal do Sergipe. Ele mesmo conta, ele fala, cara, no livro dele, matemática era o meu maior dragão, era meu maior terror. Eu adorava português, eu adorava todas, ele era um ótimo aluno em todas as outras matérias. Matemática era o chumbo para ele era um dos piores alunos da sala. Só que a água foi batendo na ferida, né? A vida foi dando tapa nele, né? A vida foi... Cada hora que ele via todos os amigos dele indo bem,
em matemática e ele não conseguindo ir bem, mais conseguindo ir bem nas outras matérias, ele não suportava, que ele falou, não é possível, né? Como que eu consigo ser um bom aluno em todo o resto e em matemática eu sou essa vergonha, esse lixo, né? O cara tirava 3, 4, ele conta isso, ele é tipo totalmente transparente. E que legal, gente, porque esse é o caminho da superação. E aí teve um momento que ele decidiu, né? Teve um dia lá que ele tava irritado, não sei o que e tal. Ele fala que teve um divisor de águas, assim. Ele não entra em detalhes como foi, mas teve um divisor de águas. Que ele chegou num dia lá que ele fala, cara, eu não aguento mais isso daqui. Sabe quando você fala isso daqui, você fala, chega, chega. Hoje é o último dia. Chega. Hoje é o meu dia 1, né? O dia que você faz se divide, a tua vida antes daquele dia e o dia depois daquela vida, né? É quando você chega para um relacionamento tóxico, abusivo, que você não aguenta mais, né? Aquela pessoa, eles não aguenta mais a criatura. Cara, o negócio já tá degringolado, faz um monte de tempo, mas fica sabe aquele negócio que nem cheira, nem fede, sabe? O negócio não anda, o relacionamento não se desenvolve e fica travando a tua vida. Isso gera sofrimento, né? Gera dor. Só que a dor você tá aguentando, né? A gente vai criando um mecanismo de defesa, gente. O ser humano é forte, é muito, muito forte. E a pessoa vai criando um mecanismo de defesa, vai aguentando. Só que a vida vai dando porrada, né? Vai vindo mais coisa. Até que chega um dia, né? Que acontece. A pessoa acha que foi só aquele evento, né? Que disparou tudo isso. E não é. Você já vinha acumulando tudo isso daí. O que acontece é que tem um evento que é o trigger, né? Que é o gatilho. Tem um evento que pega e dispara tudo aquilo que você vinha acumulando, que você vinha, cara, tava acontecendo dentro de você e você não processava aquilo, não lidava com aquilo. Chega um determinado dia, às vezes uma frase que uma pessoa te fala, às vezes não é nem aquela pessoa que você quer terminar o relacionamento, é uma outra pessoa, né? Alguma outra pessoa do nada fala tal coisa, você fala, cara, você fala, acabou, chega, eu não aguento mais isso daqui, eu não aguento mais essa vida, né? Essa vida medíocre, essa vida ruim, essa vida infeliz e tal. E naquele momento, galera, né? O que acontece com você? Quem se identifica com isso que eu tô falando aqui, gente, né? Talvez não só nessa parte de relacionamento, mas alguma outra fato na tua vida que chegou o teu dia do chega, nunca mais isso daqui. Quem se identifica com isso que eu tô te falando aqui? Fala eu aqui, coloca no chat se você tá se identificando com isso. Mas vamos lá, né? Você tava lá nesse dia, chega lá, você coloca tudo isso daí pra fora e naquele momento, nesse mais alto pico emocional que você chega, que é um dos melhores momentos, né? Pra você decidir, determinar o teu futuro, né? Mesmo que a emoção, Lucas, mas eu tava no meu estado mais raivoso, mais endiabrado ali, tava chorando, tava triste, não importa, é emoção. Emoção tanto pro lado, as emoções boas ou ruins, é emoção. Quanto mais você for pro extremo da emoção, mais você consegue usar isso daí a teu favor, para potencializar as coisas que você quer pra tua vida. Então é nesse momento ali que vem o grande pulo do gato. Se você aprender a aproveitar esse momento, esse presente que na verdade Deus está te mandando, né? É um presente. Você pode decidir muita coisa nessa hora, né? Você pode falar, cara, eu nunca mais, né? Por exemplo, matemática, a gente tava falando aqui. Eu nunca mais na minha vida vou ser chamado de burro pra matemática, burra, né? Ou, eu sou um cara de humanas, não sou de exatas. É uma outra forma, na minha visão, cara, eufêmica, né? Quase que um eufemismo ali pra dizer, cara, você não manja nada de exato, você não lida bem com o número. Você não dá conta de lidar com o número. Porque o fato é o seguinte, gente, aprender história e geografia é uma coisa que você vai lá, você lê, você absorve e você aprende aquilo, né? Não tem muito mistério, não tem muito, digamos, o que dá errado. Agora, exatas, tem um caminho que você tem que percorrer para você construir raciocínio. Isso é construído, né? Não vem de graça.
pra gente. E alguns estudantes conseguem construir isso ao longo da vida, né? Às vezes por já ter uma maior facilidade inata, já ter estudado em colégios melhores, ter um melhor histórico básico dessas matérias, tudo isso daí ajuda, né? Influência de bons professores, de pais e tal, tudo isso daí ajuda, né? E alguns estudantes, né, conseguem, mas outros não conseguem. E infelizmente, o que eu vejo é que a grande maioria não consegue, gente, na parte de exatas, não consegue, não entra na cabeça. Né? Não tem as pessoas que falam, talvez você fala isso pra você, números não entram na minha cabeça, é algo muito complexo. Por que que é muito complexo? Porque o problema tá grande demais para ser digerido. Quando você pega e você lê um texto de história, ele vem pronto para você, né? Digo que você não tem que pensar na ordem que aconteceu as coisas, interpretar os... Não, é você pegar e você ler aquilo, tá entendeu? Tá organizado aquele conhecimento para você. Geografia é a mesma coisa, biologia também. O conhecimento tá organizado. Matemática, física e química não tá organizado, galera. Não tá mais ou menos organizado. Mas quando o professor vai lá e ele explica algo dessas matérias para você, não basta você ler o que tá na apostila que você vai entender, né? Que nem um texto que você lê e você já entende. Não, você vai ter que usar a tua capacidade mais abstrata, né? De você imaginar. É um processo que roda dentro de você aqui. Por isso que é tão difícil ensinar matemática para as pessoas, para as crianças. Porque rola um processo interno aqui, que o professor não tem acesso, você entendeu? Às vezes não é nem culpa do professor, o professor não tem acesso a esse sistema. É lógico que quando o professor vai ficando cada vez melhor, ele vai encontrando formas de quebrar esse conhecimento para você. E aí ele vai ensinando pedaços, primeiro, pequenos pedaços, ó, uma pecinha aqui, vamos resolvendo as dúvidas de cada pecinha. E quando chega no final, o que acontece? Junta tudo, né? Junta tudo, quase que parece dar um clarão para você, fala, meu Deus, agora eu enxerguei. Mas por quê? É porque você foi comendo, você foi digerindo, pouco a pouco. Mas se você pegar exatas na forma natural delas, da forma como ensinar, sem ter a figura do professor, sem ter feito esse trabalho de gestão, de organização, galera, é um negócio, cara, que você tem que usar muita capacidade de raciocínio. Ou você já tem isso desenvolvido, né? Por você já ter estudado essas matérias e tal. Eu, por exemplo, já passei pela escola, por faculdade de engenharia. Então, para mim, eu já tenho, né, esse treino mental dentro de mim construído. Mas para uma pessoa que não construiu isso ao longo da vida, é muito penoso quando vai estudar essas matérias. Por isso que é tão complexo, gasta tanta energia. E o resultado, às vezes, é pífio, é ruim. E, galera, esse é o desafio, você entendeu? O que é o grande lance aqui, né? O fato é que você não consegue mudar essa realidade. Você não consegue, entendeu? Esse é o jogo que a gente tem que jogar. Qual que é o jogo? Qual que é o processo para você se tornar médico? Você tem que passar pela faculdade de medicina. E vai ter várias coisas que você não gosta, outras coisas que você gosta bem mais, outras coisas pelas quais você é apaixonado. Só que não interessa. Para você se formar como médico, você tem que passar por todo esse conhecimento e você tem que aprender isso daqui. Então, já que você tem que fazer isso, não é? Vamos fazer da melhor forma possível. Essa é a forma que eu enxergo. E essa é a forma, né, que eu convido você, que eu sugiro você a começar a enxergar as matérias do ensino médio. Né? Já que você vai ter que aprender todo esse conteúdo, Luca, mas é um porre, é chato, não sei o que, cara, eu tenho dificuldade. Lógico, né? Todo mundo vai ter dificuldade se nunca estudou aquilo antes. Qualquer pessoa no mundo, gente, até um gênio, até o Einstein teria, se ele nunca viu aquilo na vida. Você entendeu? Então aí você tem uma escolha no final. Quando você chega nesse ponto, você tem uma escolha. Qual que é a escolha? A escolha é você encarar isso de uma forma extremamente ruim, penosa, né? Cara, como que a pessoa fala? É um fardo, é uma luta, é um sofrimento fazer isso daqui. O que vai, cara, detonar o teu estado emocional, vai acabar com a tua motivação. E imagina isso durante um ano, né? Porque às vezes você tá motivado no primeiro, segundo mês. Agora, imagina todo dia você enfrentando esse martírio. Você não sustenta, você não ganha o jogo, você não consegue chegar no final. Ou qual que é a outra forma? A outra forma, cara, já que eu vou ter que estudar essa matéria, na verdade é o seguinte, né? Você tem que dominar
toda a matéria do ensino médio, se você quiser passar em medicina, numa faculdade concorrida, né, por exemplo, Unicamp, USP, ou em outras federais também que a concorrência é muito alta, você tem que dominar e manjar todas as matérias, né? É lógico que vão ter algumas que você vai dominar mais do que outras, mas em geral você tem que dominar todas as matérias. Então olha só, gente, já que a gente tem que fazer, tem que passar por isso, não adianta. Que tal se você setar uma intenção aqui e agora comigo nessa live? Olha, um desafio que eu tô propondo para você, né? É agora ou nunca, né? Agora ou nunca. Fale agora ou cale-se para sempre. De você setar essa intenção, de você decidir para você, de você determinar e falar, cara, eu vou viver isso, tudo isso pelo que eu tenho que passar da melhor forma possível. Isso é uma decisão que você toma agora, né? Eu vou viver esses meses, esses anos aí, né? Anos não, né? Porque se você seta, pode ser que leve anos, pode ser que leve meses, não importa, na verdade, o tempo que leve. O que importa é a decisão que você está tomando aqui e agora. Do quê? De você viver o teu melhor, de você dar o teu melhor dia após dia que foram passando, né, esses meses agora de estudo, que a gente só está começando esse ano ainda, sem ficar preso no resultado, sem ficar pensando, será que esse ano vai dar ou não vai dar? Né? Será que é o suficiente para eu passar em medicina ou não é? Não. É falar, cara, eu vou dominar a matéria do ensino médio, eu vou dominar esse conteúdo, eu vou aprender a aplicar esse conteúdo nas questões que eu tenho que fazer, a dominar a prova, a dominar a estratégia de prova. Isso aqui que é você dar o teu melhor, é você focar no jogo, é você focar no que está no teu controle, naquilo que você pode fazer. Então olha só, eu sei que isso daqui não é para todo mundo, tá? Se você não se sente preparado ainda, você fala, Lucas, eu vou ter que refletir melhor, eu vou ter que pensar um pouco melhor sobre isso, tranquilo, tá? Take your time, vai... Cara, cada um no seu tempo, né? Cada um tem o seu momento. E tá tudo bem, ok? Tá tudo bem. Agora, pra você, que você tá decidido aqui, você tá... Olha o caminho que a gente construiu. Olha, essa live de hoje aqui já tá, né, quase com 1 hora aqui que a gente tá. O caminho que eu construí junto com você, tudo isso que a gente foi trabalhando dentro de você, pra gente chegar nesse momento aqui e agora. Esse momento tão especial, tão único, que pode ser, vai ser, se você se comprometer, se assim você decidir para a tua vida, vai ser e vai se tornar o grande divisor de águas da tua vida inteira como estudante. Vai ter você antes desse dia aqui, dessa data, que é o dia o que hoje? Hoje é dia 10 de janeiro, né, de 2019. Vai ter o estudante antes de 10 de janeiro e vai ter o estudante depois do dia 10 de janeiro de 2019. Você nunca mais vai ser o mesmo. E Lucas, isso daí que quer dizer que você vai fazer com isso comigo? Quer dizer que você vai colocar... Não. Quem vai fazer isso é você. É você. Lembre-se que esse é o jogo interno. Esse é o jogo que você tem que vencer de você mesmo. É o jogo que você joga com você todos os dias. E quanto a isso eu não tenho poder, né? O que eu tô aqui é apenas como um instrumento, uma possibilidade de catalisar esse processo, quase que nenhuma reação química, de catalisar tudo isso daí, todas essas substâncias, todos esses ingredientes que já estão dentro de você. Eu só tô quase que um químico aqui. A gente tá catalisando isso daqui, estamos combinando e tal, mas quem vai fazer as reações aí é você. É a tua decisão, é o que você colocar para você, o que você colocar na tua cabeça, o que você decidir. Então olha só, se agora você se sente preparado nesse momento, nesse dia que a gente está aqui junto, de você viver o melhor ano da tua vida como estudante. Você vai dar o teu melhor a partir de hoje até o dia 31/12/2019. Se você se compromete do fundo da tua alma, porque não adianta falar da boca para fora, você tem que sentir isso daqui que a gente tá vivendo, isso aqui que a gente tá conversando hoje, você tem que sentir isso daí, é do fundo de você, olhando aqui no meu olho, assim como eu tô olhando no fundo do teu olho, e você tá olhando no fundo de você mesmo,
né? Se você decidir aqui e agora, você vai se tornar essa pessoa diferente pro resto da tua vida. Isso vai mudar completamente a tua vida estudantil. Então, se você, nesse momento agora, você está preparado, você está determinado, se você decide aqui junto comigo, e isso é um compromisso, isso é um comprometimento que você não está tendo só comigo, como você está tendo aqui com as outras pessoas também, com você mesmo, o comprometimento que você está tendo com você mesmo e o comprometimento que você está tendo com as outras pessoas. E essa live aqui vai ficar gravada, esse momento vai ficar registrado. Então, se você se compromete a viver esse ano 2019, o melhor ano da tua vida, coloca aqui no chat: Lucas, eu decido viver o melhor ano da minha vida. Escreve essa frase completa. Eu decido viver o melhor ano da minha vida. Eu decido. Coloca aqui, escreve no chat se você se sente preparado, né? Se você não tiver também tá tudo bem, é a tua situação, é o teu caso. Você coloca aqui no chat que isso daí é o que vai mudar a tua vida completamente de agora em diante. Mas isso sou eu que estou fazendo? Não. Né? Lembra da nossa frase? Sucesso é uma decisão. Sucesso é uma decisão que você toma na vida. E nesse momento aqui agora, né? Eu tô totalmente arrepiado aqui. Não sei se você também tá, mas eu tô totalmente arrepiado aqui. E, né, eu tô assim sentindo muito forte, né, a presença espiritual, a presença de Deus. Então, é isso que eu tô sentindo aqui nesse momento. Mas olha só, né? Cabe a você agora. Se você verdadeiramente acredita, se você realmente tem fé nisso daí, nessa tua decisão, nesse comprometimento que você está fazendo com você mesmo, antes de tudo, isso vai acontecer. Vai acontecer, está determinado já. Mas isso só depende de você, né? E isso eu não consigo garantir. Algumas pessoas estão mais abertas, outras pessoas estão um pouco mais fechadas. Outras pessoas estão em dúvidas, outras pessoas estão hesitando. E tá tudo bem. Cada um tá no estado que tem que estar. Cada um tá vivendo exatamente o que tem que estar vivendo aqui e agora. Então é isso aí, né? Esse é o caminho, gente. Esse é o caminho. Esse é o caminho para você conseguir movimentar a tua vida. Para você conseguir definir um norte para o caminho aonde você está indo, aquilo que você está percorrendo. Lucas, mas eu não sei direito como vai ser o caminho. Eu não sei direito quais vão ser as ferramentas, o que vai acontecer depois. Não importa, né? O que a gente trouxe lá que estava falando? Fé. O que é a fé, gente? A fé é a crença que a vida vai providenciar exatamente o que você precisa no momento que você precisa. Isso é fé. É uma fé, né, que o mundo como um todo, uma fé em Deus, uma fé no divino, né, no universo, que o universo que Deus vai providenciar exatamente o que você precisa nesse exato momento da tua vida. Isso é fé, gente. Você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe se aquilo que você quer vai acontecer. Inclusive, né, fé está inerente a isso. Porque às vezes a vontade de Deus não é a tua vontade, né? Nunca foi a minha vontade, gente, fazer medicina. Nunca foi. Você pensava em ser médico quando você era criança? Não. O que eu gostava? Eu gostava muito de estudar ciências, gostava muito de matemática, física, química, biologia e tal, né? Tinha, né, uma certa facilidade com essas matérias e sempre fui bom aluno, tal, mas, cara, nunca pensei eu vou exatamente ser médico. Só que olha o caminho que a vida me trouxe. Olha o caminho. Essa nem foi, no fundo, a minha, né, inicialmente, pelo menos, a minha vontade. Foi a vontade de algo muito maior. Que, graças a Deus, né, eu tive o privilégio de poder ver isso daí, para poder enxergar. Né? Eu tive o privilégio, até cedo, com 23 anos de idade. E tiveram verdadeiros anjos na minha vida que me ajudaram nisso. Se entende? Mas isso por quê? Porque eu estava aberto, né? Eu tive que passar por todo um caminho na minha vida até que aquilo se abriu. Essa porta se abriu. Mas se falasse pra mim com 17 anos que esse era o caminho pra eu percorrer, pra eu fazer, cara, eu jamais acreditaria nisso. Jamais. Falei, não, você tá louco, cara. Tá louco. Eu gosto de lidar com máquina, eu sou bom em exatas e tal. Eu não vou pra medicina, não faz sentido. Se entende?
não encaixaria. Assim como o que eu tô falando com você aqui agora, pode ser que esteja encaixando exatamente com o que você está vivendo agora, com o que você precisa agora, como pode não ser. E se não tiver, tá tudo bem também, sabe por quê? Porque tudo isso daqui que a gente conversou hoje, né, que você ouviu, se você prestou atenção, é claro, de alguma forma ou de outra ficou gravado dentro de você. Alguma coisa, outra cara, plantou. Alguma coisa aí plantou, né? Lógico, se você estava aberto, se você estava prestando atenção. Porque se você não quiser que entre, também não entra, tá? Eu não tenho o poder de jogar a coisa dentro de você. Você que decide se entra ou não entra no final. E de alguma forma isso daí fica dentro de você. De alguma forma isso daí pode ser uma semente, né? Que fica aí se desenvolvendo, que fica crescendo. E galera, eu vou tá encerrando aqui a live. Eu vou abrir de novo, tá? Vou colocar aqui para encerrar, mas eu já vou abrir de volta para a gente continuar.